Torcedor vascaíno, tá chegando a hora. A partir de hoje, faltam exatamente 7 dias para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, sábado que vem no Mineirão contra a equipe do Atlético Mineiro. E exatamente por esse motivo, hoje em São Januário, o Vasco realizou mais um amistoso de preparação contra a equipe do Resende e venceu inclusive muito bem pelo placar de 3-0, gols marcados por Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Uma equipe com muitas modificações, inclusive modificações que surpreendem ao torcedor vascaíno. A gente vai falar sobre isso, trazer aí todos os detalhes de todas as mudanças desse time comandado pelo técnico Maurício Barbieri, falar também sobre Pedro Raul, depoimento que o atacante Cruz Malutino deu para o restante da temporada, o que o camisa 9 do Vasco da Gama acha que o Vasco vai competir em 2023, e além dessas muitas outras novidades envolvendo o meio-campo Praxedes, o ponta esquerda Matheus Gonçalves. O que não falta é informação importante para você aqui no canal do Gigante Vasco. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí você, torcedor vascaíno, muito bem informado, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, vou pedir uma ajuda, um favorzinho de verdade a todos vocês. Antes, é claro, muito obrigado por estar aqui. Mas se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, rapaziada. Estamos com exatamente 89.780 inscritos. Falta muito pouco para a gente chegar aos 89.800. Então conto aí com a sua ajuda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like no canal. Principalmente que você que curte, né, o nosso conteúdo, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Além disso, também se ativar o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. E além de tudo, deixe aqui nos comentários se você está na expectativa para o jogo contra o Atlético no próximo sábado. Segura coração, haja coração para o torcedor vascaíno. Mas vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco da Gama, eu quero começar falando exatamente sobre o que aconteceu nessa tarde de hoje, lá em São Januário. Pois, como a gente já falou, daqui a 7 dias, no sábado que vem, o Vasco enfrenta a equipe do Atlético Mineiro. Um jogo difícil, um jogo grande aí, pela estreia já do Brasileirão, um jogo que o Vasco vai ter que entrar com atividade máxima, pois com toda certeza estará enfrentando um dos elencos mais qualificados hoje do nosso futebol. Jogo sábado às 9h30, expectativa de Mineirão lotado. A torcida do Atlético é uma torcida muito forte, uma torcida que empurra muito, então o Vasco já vai ter um super desafio logo na estreia do campeonato. E é claro, para isso, o Vasco precisa se preparar. O Vasco está aí há quase 2 semanas sem ter uma partida oficial. O Vasco foi eliminado para o Flamengo no Campeonato Carioca. O Vasco está eliminado também da Copa do Brasil, então não teve outra partida em outra competição durante esse tempo. E está aí há vários dias realizando alguns amistosos. Realizou na sexta-feira retrasada um amistoso contra o Atlético, perdeu pelo placar de 2-0 com 2 gols, do Sassá. Após o Atlético, o Vasco enfrentou o Tupi lá no CT Moacir Barbosa, ia falar em São Januário, mas lá no CT Moacir Barbosa na semana passada e venceu pelo placar de 5-1. E hoje, novamente, fez mais um amistoso, dessa vez contra o Resende em São Januário. E desde aquele jogo contra o Atlético para hoje, o Vasco já fez algumas alterações no seu elenco principal. O Vasco não divulgou qual time foi a campo, mas o Vasco divulgou imagens dos gols marcados pelo Alex Teixeira, pelo Pedro Raul e pelo Gabriel Peck. E a partir dessas imagens a gente pôde observar que realmente o Vasco está com um time titular diferente. Pude observar que no gol o Léo Jardim segue como titular da equipe e o time que foi a campo hoje, com toda certeza, é o time que o Maurício Barbieri enxerga como sendo titular para a estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético, até porque não teremos outro teste, então não teria lógica, né, o Barbieri colocar um time hoje sem ser o considerado titular. Então começou com o Léo Jardim no gol, uma zaga com mudanças. Pude observar que o Léo é o zagueiro titular, ele é o capitão do elenco Cruz Malutino, mas pelo lado direito, ao lado do Léo, não era o Manuel Capasso que estava presente, mas sim o Miranda. Então a gente pode ter o Miranda como titular na estreia contra o Atlético Mineiro. E aí você pergunta, Lucas, por que o Miranda? O Vasco pagou 8 milhões de reais pelo Manuel Capasso. Por que o Miranda é o titular? Pelo estilo de jogo. Barbieri é um técnico que gosta de um estilo de jogo que construa desde lá da zaga a jogada. O Capasso é um jogador de qualidade, mas é um jogador muito mais de
mano a mano, muito mais de combate, muito mais de jogada aérea, de domínio aéreo, do que um jogador com qualidade na bola no pé. Quando a gente viu que o Capasso tentou ser esse atleta, entregou contra o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. Exatamente por esse motivo, o Barbieri opta por colocar o Miranda no sistema defensivo, sendo titular, por ter mais esse controle de bola, mais a qualidade no passe, mais a qualidade para sair jogando. Então o Miranda foi como titular nesse jogo de hoje, nesse amistoso, ao lado do Léo. Na lateral direita, é claro, o Pumita, e na lateral esquerda o Lucas Piton. E aí nós vamos para mais uma mudança no meio-campo. Ao invés de Rodrigo, ao invés de Marlon, o meio-campo, a trinca de meio-campo do Vasco da Gama nesse amistoso de hoje foi Galarza, foi Andrei e foi Jair. Rodrigo no banco e Marlon Gomes no banco. O Galarza realmente não é esse jogador que nós sempre esperávamos que fosse quando chegou da base cruzmaltina para o profissional e chegou com tudo. Mas a gente não pode negar que é um jogador que tem uma intensidade absurda. É um jogador que ocupa todas as partes do campo. É um jogador que tem realmente uma percepção de espaço incrível. E se for bem lapidado, pode dar muito certo. O Galarza é um jogador hoje de seleção do Paraguai. E quem sabe, se Maurício Barbieri for esse técnico, for esse profissional que vai conseguir dar algo a mais ao Galarza, ele pode se tornar um grande jogador, porque não falta intensidade, não falta ocupação de espaço, e hoje o futebol pede muito isso, e o Galarza consegue entregar com muita qualidade. Então o meio foi formado assim, Galarza, Andrei e Jair, um meio de qualidade, um meio que realmente, principalmente se tratando de Jair e Andrei, sabem sair jogando e já começar essa transição ofensiva. E o ataque, Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Os três titulares desde o início da temporada, os três atletas que marcaram o gol hoje contra a equipe do Resende. Olhamos para o nosso banco e vemos jogadores de qualidade. Vemos um Figueiredo, vemos também um Luco Orediano, que ainda não está como titular, vemos um Capasso sendo zagueiro ali reserva, ou quem sabe, conquistando a vaga titular durante a temporada. Vemos Marlon, vemos peças de reposições que podem realmente fazer alguma diferença caso venha a ser necessário mudança durante as partidas, principalmente para o restante dessa temporada. E sim, houve mudanças. Não vou confirmar até porque não sei, vou buscar informações. Mas o que eu posso cravar aqui a vocês é que na segunda etapa do jogo, o Rodrigo entrou no lugar do Matias Galarza. Acredito que essa é ainda uma dúvida do Maurício Barbieri. Não deve realmente, como aconteceu contra a ABC e contra outras equipes, entrar com os três volantes, Marlon, Jair e Andrei Santos, três volantes propositivos. Deve sempre ter esse primeiro volante de contenção, e hoje a grande dúvida do Maurício Barbieri é se esse nome será ou Galarza ou o Rodrigo. Deixa aí a sua opinião se você gostou e se você acha que essa formação dará certo no Gigante da Colina. O que importa é que hoje o Vasco venceu 3-0 em cima do Resende em São Januário. E prosseguindo, né, rapaziada, porque é claro, ainda temos informações a trazer a vocês. A gente já vai entrar no assunto do Pedro Raul. Porém, antes eu quero falar aqui sobre a situação de dois atletas que tiveram seus nomes ligados ao Vasco nesses últimos dias. Um jogador é o Matheus Gonçalves, atleta que hoje pertence ao América Mineiro, e outro jogador é o Praxedes, meia do RB Bragantino. Quero começar falando sobre o Praxedes. A gente realmente confirma aqui, como já estamos confirmando nos últimos vídeos, que de fato o Praxedes foi oferecido ao Vasco da Gama. O nome do Praxedes chegou à diretoria cruzmaltina. O Praxedes é um jogador novo, de apenas 21 anos, que chegou no ano de 2021 na RB Bragantino. Infelizmente ele teve uma lesão logo no seu ano que estava mais se destacando, e depois de retornar dessa lesão ele nunca foi mais o mesmo atleta. Hoje, com 21 anos, ele vive um momento de estabilidade no clube paulista, nem sequer está sendo relacionado para as partidas da Sul-Americana, que na minha opinião é o principal campeonato da RB Bragantino nessa temporada, e ele mesmo quer buscar um novo clube. Exatamente por esse motivo teve o seu nome colocado à mesa do Paulo Brax. Informações que nós temos. Eu falo aqui a vocês, gente, o Praxedes já trabalhou com o Maurício Barbieri, os dois já trabalharam juntos no RB Bragantino, e o Praxedes era um nome importante para o time comandado pelo atual técnico cruzmaltino. Cravo aqui a vocês, confirmo, Vasco olha com bons olhos sim a situação do Praxedes, mas não há um grande interesse na sua contratação. Se depender de um alto investimento, de um alto valor a ser pago, o Vasco não pagará, exatamente pelo motivo que deixamos bem claro. Altos investimentos não serão feitos mais nesta janela, apenas na próxima. E com todo respeito ao Praxedes, se for para investir, muito difícil que o Vasco invista num meio-campo de 21 anos, que hoje não é uma certeza dentro da Red Bull Bragantino. Então essa é a informação que temos a trazer a vocês sobre o meio-campo, que de fato está na mesa hoje do diretor esportivo
Paulo Brax. Outra informação é sobre o Matheus Gonçalves. Para quem não conhece, o Matheus Gonçalves é um ponta esquerda de 28 anos que pertence ao América Mineiro. Ele fez essas últimas temporadas no Cerro Porteño. Matheus Gonçalves é um atleta que tem um carinho muito grande pelo Vasco da Gama. Eu posso confirmar isso a vocês de verdade. Não vou falar que ele é vascaíno, até porque é uma informação muito séria de ser dada, mas eu posso falar que ele é um atleta que tem um carinho grande pelo Vasco. E em caso de uma proposta, um grande interesse do Gigante da Colina, o Matheus Gonçalves poderia sim aceitar essa proposta e vir vestir a camisa do Gigante da Colina. O que temos a trazer a vocês? Matheus Gonçalves confirmou em uma entrevista nessa semana, após uma partida do América Mineiro pela Sul-Americana, que recebeu propostas de alguns clubes, sendo um deles aqui do Rio de Janeiro, o Vasco ou o Botafogo. E a informação que tivemos nestas últimas horas de sábado é que, de fato, o Vasco da Gama está interessado na contratação do Matheus Gonçalves. Ele é um ponta, rápido, jogador que tem características hoje não encontradas no elenco cruzmaltino. E exatamente por esse motivo, o Vasco, o Paulo Brax, o Maurício Barbieri olham com cuidado a situação do jogador. Porém, o presidente do América Mineiro não estaria disposto a liberar o atleta, até porque ele vem atuando em algumas partidas. Entrou em campo com a camisa do América Mineiro nessa última partida de Sul-Americana. Não é um titular, mas é um jogador importante para o elenco, e o América Mineiro vê o atleta como uma peça boa para o restante da temporada, e ele acabou de chegar. O Matheus Gonçalves chegou nesta janela no América Mineiro. Então essa transferência não está nos planos do clube de Minas Gerais, mas o Vasco tem seu interesse e agora é ver o que irá acontecer. O Vasco tem até o dia 20 para desenrolar as negociações e tentar a contratação, tentar contratar, como a gente trouxe aqui a vocês, esse jogador que hoje não é visto com características semelhantes ou iguais dentro do elenco cruzmaltino. A situação está parada exatamente por essa dificuldade, mas fala que a vocês é um nome que interessa sim à diretoria do Vasco da Gama. Você gostaria aí do Matheus Gonçalves como reforço do Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E, gente, antes de finalizar o vídeo, né, só trazer aí, porque acabamos esquecendo, então vamos voltar um pouquinho. E antes de entrarmos no assunto sobre o Pedro Raul, dê uma olhada aí nas palavras do Maurício Barbieri, porque ele falou o que ele achou desse amistoso que aconteceu nessa tarde de sábado em São Januário contra o Resende. Fala daí, professor. Gostou do que viu? A gente termina essa semana com esse jogo treino com a equipe do Resende. Um treino bastante proveitoso, dando sequência a esse período que a gente vem fazendo algumas experiências, modificações, enfim, tentando encaixar a equipe, criando variações também. A gente tem mais uma atividade desse tipo na segunda-feira. E aí a gente encerra esse ciclo de treinar variações, de experimentar diferentes formas e observação, e começa a definir e encaminhar já a preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro no sábado contra o Atlético Mineiro. Foi um período importante, bastante produtivo para a gente evoluir em questões que a gente detectou e constatou na primeira parte, vamos dizer assim, do ano, Campeonato Carioca, até na Copa do Brasil, a gente procurou trabalhar algumas questões. Depois questões internas também, eu acho que coletivamente a gente vai chegar mais preparado, mais desenvolvido, uma equipe um pouco mais madura para esse início de brasileiro, sem dúvida. E agora eu quero falar sobre Pedro Raul, o atacante, o camisa 9, referendado do ataque cruzmaltino e realmente que foi colocado uma grande esperança no início da temporada. Hoje vive, na minha opinião, um momento de instabilidade. Não pelos números, porque pelos números o Pedro Raul tem números muito bons. Jogador participativo, não à toa, é o atleta com mais participação em gols do elenco do Vasco, mais assistências, mais gols marcados. Isso não é à toa. É um jogador de bons números. Porém, no momento que o Vasco precisou, Pedro Raul, infelizmente, não apareceu. Perdeu o pênalti contra o ABC de Natal na Copa do Brasil, que acabou causando a eliminação do Vasco. Perdeu o pênalti contra a equipe do Volta Redonda lá no Campeonato Carioca, perdeu pênalti contra o Flamengo, e tudo isso faz com que o torcedor vascaíno olhe e comece a colocar certa dúvida no restante da temporada do camisa 9. Mas ontem o GE deu aí mostrou uma entrevista do Pedro Raul. Fez uma entrevista com o camisa 9 e divulgou alguns detalhes dessa entrevista que irá aparecer nesse próximo domingo amanhã no Esporte Espetacular. Então, meus amigos, é claro, fazemos questão de mostrar um trechinho muito importante dessa entrevista, onde Pedro Raul fala exatamente sobre isso. O atual momento com a camisa do Vasco.
perda dos 3 pênaltis, o que causou nele? Ele tá bem de cabeça? Ele vai estar confiante, né, pro restante da temporada? Vai fazer uma boa temporada com a camisa do Vasco? Tudo isso ele respondeu. Então é claro, sem muita enrolação, deu uma olhada nas palavras do camisa 9 vascaíno, o artilheiro Cruz Maltino, falando sobre o restante da temporada com a camisa do Vascão. Eu sempre fui um cara pé no chão. Eu sei que tanto a pressão aqui ela é muito forte, é muito digna do tamanho que é o clube. Então eu vejo isso com uma naturalidade, até pode parecer estranho, mas eu vejo com naturalidade, porque ao mesmo tempo que eles vão te apoiar ao máximo, eles vão te cobrar ao máximo. Então, para um atleta isso é muito bom. Tu tem que achar, é uma linha muito tênue, então tu tem que achar um equilíbrio. Tu não é o melhor no acerto e nem o pior no erro, sabe? E aí, torcedor vascaíno, você confia no Pedro Raul pro restante da temporada? Coloca a sua opinião aí embaixo. Gente, para finalizar o vídeo, só uma notícia muito rápida aqui a vocês. Hoje o Sub-20 profissional fez um amistoso, o Sub-20 também, contra a equipe do Nova Iguaçu, na manhã deste sábado, e venceu simplesmente pelo placar de 8-1. A equipe comandada pelo técnico William Matista fez realmente uma grande atuação, uma atuação de luxo. Gols marcados aí por Vitão, Paixão, Raí, Juan, Ícaro, que fez 2, Jerônimo e Luiz Felipe. A base do Vasco segue muito forte, segue goleando e segue encantando aí o cenário do futebol carioca. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, boa noite Gigante, como você preferir chamar, com muitas informações importantes do nosso Cruz Maltino a você, torcedor. E antes de sair, se inscreva, não esqueça, compartilhe nosso vídeo, ajude o crescimento do nosso canal, contamos muito com você e se prepare, porque semana que vem voltaremos com tudo, trazendo as informações do nosso Vasco da Gama. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaína.